Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Portal ICU, iniciando o nosso Esporte Notícia, as principais informações do mundo do esporte, chegando também até você daqui a pouquinho. Vamos lá falar de Brasileirão, mais um final de semana se aproximando, mais uma rodada, Fórmula 1 também está de volta após as férias de verão. Vamos falar de Copa do Brasil, temos aí também o último jogo, que ocorreu ontem pelo jogo de ida das quartas. Muita coisa nos bastidores, mercado da bola também. E você acompanha com a gente nessa tardezinha agora de sexta-feira aqui pelo Esporte Notícia. Esporte Notícia chega em nome também de parceiros e eu começo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, loja completinha esperando por você aí, principalmente no quesito vestuário, inverno para você poder aproveitar também o que tem de melhor. Tem lá muita coisa em moletom, jaquetas, casacos, cobertor, manta, edredom. Tem também uma variedade para você na coleção completinha de cama, mesa e banho, cortinas também para a casa toda e muito mais. Pessoal, vai lá conferir, fica ali na Praça Francisco Simões, número 156, telefone para contato é o 3652-1987 ou pelo WhatsApp 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome lá de AM Metais, a empresa que leva a diferença aí na cidade, leva lá o seu material, dá um destino correto, você vai ganhar dinheiro e vai ajudar a conservar aí o meio ambiente, não descartando esse material também de forma errada. Lembrando que em outubro, dia 12, Dia das Crianças, vai rolar 2 sorteios aí, ambos também nos valores de R$500. Então vende para Ayrton, preenche o cupom, você vai estar concorrendo já também. E tá rolando aí a caixa premiada, pessoal? Deixa também o seu palpite aí, o que você acha que tem também na caixa premiada, promoção de AM Metais. Telefone é 3652-1599 e também o WhatsApp 981712810. AM Metais. Vamos lá com as informações, a gente começa por Copa do Brasil. Tivemos ontem aí o único jogo que faltava, nessa maratona dos jogos de ida das quartas de final. E ontem a campo, Bahia e também Fluminense, aí na noite dessa última quinta-feira. Jogo movimentado, o Bahia venceu o Fluminense pelo placar de 1-0, saiu nessa vantagem no primeiro confronto das quartas de final. O gol de Luciano Juba foi aos 40 minutos do segundo tempo, quando o time da casa tinha dificuldades aí no jogo. Os cariocas tiveram um gol anulado também e um pênalti retirado pelo árbitro Rafael Claus após consultar o VAR. Jean Lucas do Bahia ainda colocou uma bola na trave, foi a primeira derrota aí dos visitantes na competição. O Bahia agora precisa de um empate para se classificar de maneira inédita às semifinais da Copa do Brasil. Já o Fluminense vai buscar uma vitória aí por pelo menos 2 gols de diferença. Se for apenas um, o jogo aí vai para os pênaltis. Lembrando que a volta após a data FIFA será no dia 10 de setembro, em pleno Maracanã. Mas tá aí, vitória importante do Bahia, placar de 1-0, que dá essa vantagem agora para o jogo da volta também. Vamos lá com mais informações, inclusive bastidores também da bola. Aí a gente conversa agora em relação ao Corinthians, que tem alguns jogadores que já estão aí ao fim de contrato, Alguns acabam agora no final do ano, inclusive, e o time vem conversando com alguns jogadores para já acertar esse quesito de renovação. Um desses é o Gustavo Henrique, o zagueiro, que já ia vencer o contrato agora no fim do ano e renova com o Corinthians. E renovou também, aliás, estendeu o contrato aí do jovem Guinegão, porque agora ele está em alta aí, os times começam a crescer o olho. Então o Corinthians acabou estendendo aí alguns anos a mais no contrato para poder ter também essa questão de poder, quem tiver interesse, pagar a multa rescisória e ela ser alta, tem menos chances de sair tão cedo do Corinthians. E você confere com a gente agora também. O Corinthians tem acordo verbal para renovar o contrato de 2 titulares da equipe, o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Guinegão. A expectativa é que ambas as negociações sejam sacramentadas nos próximos dias com a assinatura dos vínculos. A situação de Gustavo Henrique era vista como mais urgente. O defensor, peça importante no time de Dorival Júnior, tem contrato com o Corinthians somente até o fim do ano e recebeu sondagens de outros clubes. As conversas para a renovação por 2
22 anos, já estavam avançadas, mas aguardavam a eleição presidencial do clube. Na última segunda-feira, Osmar Stabile foi confirmado no cargo até o fim de 2026. Já Guinegão tem vínculo até 2027, mas o Corinthians deseja dar uma valorização salarial ao jovem de 18 anos e ter uma proteção maior, aumentando a multa rescisória do atacante para clubes do Brasil. Autor de gols nas 2 últimas partidas do Timão, Guinegão acertou um novo contrato de 5 anos. O Timão tem outros jogadores com contratos se encerrando no fim dessa temporada, mas deve esperar um pouco mais até definir o destino de cada um deles. São os casos do lateral Fabrício Aguilera e do atacante Angel Romero, além de Michael e Thales Magno, que estão também emprestados até dezembro. Aí, pessoal, então, com já essa questão de renovação, né, dos jogadores, aí, principalmente os que estão perto aí também de ficar livre no mercado. E falando em questão de mercado, falar do Palmeiras também, que está pertinho, né, de anunciar a 12ª contratação da temporada, que é nada mais, nada menos que Andreas Pereira, né? Ele que estava até então no Fulham da Inglaterra e agora já tem aí praticamente um acerto verbal, ele e o clube também com o Palmeiras. Falta apenas algumas questões aí burocráticas, ele já fez exames também para poder vir para o Brasil se apresentar aí ao time e você acompanha também mais dessa nova contratação aí ao Alviverde. Andreas Pereira passou por exames médicos na Inglaterra na última quarta-feira e assim o Palmeiras superou mais uma etapa para anunciar o meio-campista do Fulham. Com a assinatura do contrato, que está em vias de acontecer, o jogador poderá ser oficializado antes mesmo da viagem ao Brasil. Já há um acordo entre os clubes e o jogador para a venda por 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões na cotação atual. Ele assinará com o Verdão até dezembro de 2028. Esse é o passo que resta para a confirmação do 12º reforço alviverde na temporada. Normalmente, o clube só comunica a contratação do atleta após a chegada ao Brasil, mas por já ter adiantado toda a burocracia, inclusive os testes físicos, é possível repetir o que aconteceu com Felipe Anderson, oficializado ainda na Itália quando assinou pré-contrato no ano passado. Andreas Pereira deve ser o último jogador contratado pelo Palmeiras em 2025. O clube entendia que a lacuna aberta com a saída de Richard Rios era a que faltava ser preenchida no segundo semestre. O Verdão passou pela reformulação mais profunda de seu elenco na era Abel Ferreira e já anunciou o goleiro Carlos Miguel, os zagueiros Bruno Fux e Mikael, o lateral direito Kelvin, o lateral esquerdo Jefité, os meio-campistas Emiliano Martinez e Lucas Evangelista e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramon Sousa e Vitor Roque. A partir do anúncio de Andreas, que pode ocorrer ainda até antes desse final de semana, o Palmeiras irá trabalhar para regularizá-lo. A janela de transferências está aberta até dia 2 de setembro, a próxima terça-feira, e o prazo não é um empecilho. Com o meio-campista do Fulham, o Verdão chegará a quase 700 milhões investidos nas contratações realizadas no ano. O valor será pago de maneira parcelada nos próximos anos. A contratação de Andreas, por exemplo, será paga em 3 anos. O preço é praticamente metade do que o Palmeiras havia proposto na janela de início de ano. Com passagem pela seleção brasileira, o meio-campista vai disputar posição com Lucas Evangelista. Alain, revelado pelo clube, chegou a ser improvisado como volante, mas Abel Ferreira entende que ele entrega mais como ponta. Ao confirmar a chegada de Andreas Pereira, o Palmeiras ficará com o seguinte elenco para a reta final do Brasileirão e Conmebol Libertadores. Aí, pessoal, a 12ª contratação do Palmeiras deve pintar a qualquer momento aí no Brasil também. Andreas Pereira, que vem aí do Fulham da Inglaterra. Daqui a pouquinho, mais informações chegando para você, em nome também de Agropecuária Bichos e Companhia, o lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho tosa, artigos para pescaria, aquarismo, tem lá os peixinhos ornamentais também.
e muito mais para você. A loja completinha na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone é o 3652-4675 ou pelo WhatsApp 99713-3008. Agropecuária Bichos e Companhia. E também em nome lá da Wizard, que é a maior e melhor escola de idiomas. Aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem o Wizard sempre pertinho de você, aqui em Dois Córregos também, na Avenida Fernando Costa, número 264, bem no centro da cidade. O telefone é o 3652-5444 e também o 998-49-4544, o Wizard. Vamos lá falar do Santos, que também está ativa no mercado, aliás, está correndo, né, para dar tempo, porque os times têm até o dia 2 de setembro para inscrever aí novos jogadores também. E o Santos tenta encaminhar a contratação de Adonis Frias, ele que vem do Leão, do México, né, mais alguém para somar na equipe aí agora do Vojvoda, e você acompanha também mais aí dessa negociação. O Santos encaminhou a contratação do zagueiro Adonis Frias. O argentino de 27 anos está no Leão, do México. O Peixe deverá desembolsar 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões, para contar com o defensor. As tratativas são vistas como avançadas. Frias é esperado no Brasil até esta sexta-feira para realizar exames e assinar contrato com o clube. A informação foi divulgada e confirmada. O Peixe tem se movimentado nas janelas de transferências para reforçar o setor defensivo. Além de Frias, o Santos ainda negocia a contratação de Thomas Palacios, que está na Inter de Milão, na Itália. O clube ganhou concorrência do Zenit da Rússia pelo atleta e tenta viabilizar o negócio. O Santos enfrenta problemas na zaga dentro do elenco. João Basso, que vinha sendo titular, sofreu uma lesão que o afastou dos últimos jogos. A expectativa é que ele retorne neste próximo domingo contra o Fluminense. Luan Pérez formava a dupla de defensores com o companheiro durante a passagem de Kleber Xavier. Luizão tem oscilado nas partidas e não teve boas atuações contra Vasco e Bahia. Já o veterano Gil negocia a rescisão de contrato e pode adiantar a ideia de se aposentar. Por outro lado, Zé Ivaldo, que estava afastado, foi reintegrado ao grupo e pode ser utilizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Adonias Frias foi formado nas categorias de base do Defensa e Justiça e da Argentina. Pela equipe, ele conquistou a Copa Sul-Americana de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2021. Ele ainda passou pelos Los Andes, também da Argentina, antes de se transferir ao Leão do México, em janeiro de 2023. Pela equipe mexicana, ele conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2023. Aí, pessoal, e não é só o Santos, né? Muita gente aí está em busca também de reforços, claro, principalmente visando agora o decorrer da temporada, visando que a janela fica aberta até o dia 2 de setembro também. E vamos lá com informação, porque temos também o São Paulo, né? O São Paulo também continua ativo no mercado da bola, também está pesquisando aí, até tinha pesquisado o Leonardo, né, que está atualmente também na Arábia, porém por conta aí de ter altos salários e tudo mais, o pessoal acabou ficando só na conversa, mas está pintando gente nova no pedaço que também, claro, se tiver interesse, vai ter que correr para dar tempo de escrever aí também até o dia 2, e você acompanha também agora com a gente. O São Paulo tem interesse na contratação do atacante Marcelo Rian, do Futebol Clube Tóquio, do Japão. O centroavante é visto como opção para substituir o lesionado André Silva, que só volta a jogar na próxima temporada. A negociação, porém, não seria simples. Assim como outras tentativas do São Paulo, Marcelo Rian pertence ao Sanga Tosu, também do Japão, e foi emprestado nessa temporada ao FC Tóquio. O tricolor tenta um novo empréstimo do centroavante. A intenção, portanto, é que Marcelo Rian volte para o Sagantose e seja emprestado ao São Paulo. A janela de transferências para inscrever novos jogadores fecha na próxima terça-feira. Em São Paulo, o time nos últimos dias tem recebido ofertas e ido atrás de jogadores em condições de reforçar o elenco comandado pelo técnico Hernan Crespo. Neste momento, o tricolor tem apenas Juan de Neno à disposição para jogar como centroavante. Luciano pode atuar na posição, mas a preferência é por ter mais liberdade. De olho no mercado, o São Paulo sondou a situação também de Marcos Leonardo, por exemplo.
O garoto de 22 anos não deve ser inscrito pelo Al Hilal da Arábia Saudita na Liga Saudita, mas tem salários altos e um futuro complexo de ser definido em poucos dias. A procura não deve passar de uma consulta. Marcelo Ruyan já tem uma situação um pouco menos complexa. Aos 23 anos, não é titular no FC Tóquio, apesar de ter bons números, 25 jogos e 12 gols na temporada. Em 2024, foram 33 partidas e 15 gols. O centroavante foi revelado no Confiança e passou pelo Bahia antes de se transferir para o Japão, onde jogou também no Yokohama. Aí, pessoal, Marcelo Ruyan, então, que está no Tóquio, né, atualmente aí no Japão, e deve também estar piscando aí no alerta em relação ao São Paulo. São Paulo que busca reforços, principalmente depois que perdeu o André Silva aí por conta de lesão também. Então vamos aí acompanhar também esse mercado da bola. Lembrando que a janela fecha agora dia 2 de setembro. Daqui a pouquinho mais informações para você, em nome também de Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear aí o melhor da comida. Tem lá para você também o chopp, suco, refrigerantes, caipirinhas e muito mais. Além de uma variedade para você de porções, combos. E você pode escolher aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E falo também da Vero, falar de Vero é falar de internet, mais do que isso, internet de qualidade para você, e confere com a gente também no recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Aí, pessoal, mais informações chegando para você, inclusive agora também do nosso esporte internacional, né? Porque já temos aí também os duelos em relação à primeira fase de como fica a Liga dos Campeões, que deve terminar, ter a grande final também, né? No dia 30, aí o pessoal segue também a todo vapor, dia 30 de maio de 2026. É a data base para a gente chegar a essa grande final também. Lembrando que o atual campeão que temos aí é o PSG da França, e você conhece um pouquinho mais também como segue sendo aí todos esses bastidores também dessa grande competição. Na última quinta-feira foi realizado o sorteio da primeira fase da Liga dos Campeões, no Grimaud Forum, em Mônaco. Os 36 times da fase de liga conheceram seus 8 jogos iniciais. O formato se mantém o mesmo da temporada passada. Em jogos sorteados, as 36 equipes jogam 8 vezes. Os 8 melhores avançam diretamente às oitavas de final, enquanto do 9º ao 24º disputam em playoffs pré-oitavas. Os últimos 12 times são eliminados. Os destaques ficam para os jogos envolvendo Real Madrid e Paris Saint-Germain. As duas equipes foram sorteadas para confrontos difíceis. O PSG terá pela frente o Barcelona, Bayern de Munique e Newcastle. Enquanto a equipe de Xabi Alonso enfrentará 5 campeões da Liga dos Campeões. A fase de liga começa no dia 16 de setembro e vai até o dia 28 de janeiro de 2026. As datas e horários dos duelos serão divulgadas neste próximo sábado. A decisão da Champions League será no dia 30 de maio de 2026 na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. A tabela completa de jogos, por sua vez, será divulgada pela UEFA no sábado, de forma que não haja conflitos com o calendário da Europa League e da Conference League. Quando o calendário for divulgado, cada time saberá exatamente a ordem de seus jogos dentro e fora de casa na fase de liga, que servirá como qualificatório para os mata-matas. O atual campeão do torneio é o PSG da França, que venceu a Inter de Milão da Itália na final de 2024 e 2025.
Aí, pessoal, daqui a pouquinho mais informação para você em nome também da Fantasy Sports. Fantasy Sports é o seu site de apostas esportivas. Aposte online com a Fantasy e explore a emoção dos eventos esportivos. Apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. Lembrando que é a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também, claro, apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte aí da Fantasy Sports. E vamos lá falar de Fórmula 1, tivemos aí um período de pausa, as férias de verão da Fórmula 1 e agora volta neste final de semana com o GP da Holanda. E você confere também agora com a gente. As férias de verão da Fórmula 1 2025 terminaram e a categoria dá início neste fim de semana à reta final do campeonato. O GP da Holanda será o primeiro desta segunda parte do Mundial entre os dias 29 a 31 de agosto. A prova no circuito de Zandvoort será válida como a 15ª deste campeonato. Após ela, restarão outras 9 etapas até a última rodada do ano. O maior vencedor de Zandvoort é o britânico Jim Clark, com 4 vitórias. Do atual grid, o piloto da casa Max Verstappen levou a melhor em 3 ocasiões. O último triunfo do tetracampeão foi em 2023, sucedendo as conquistas nos anos de 2022 e 2021. O atual vencedor da prova, porém, é o inglês Lando Norris. Hoje, vice-líder do campeonato de pilotos, o piloto da McLaren obteve a conquista após uma pole inédita em Zandvoort e foi a primeira que ele conseguiu converter em um triunfo após 4 tentativas mal sucedidas. A Ferrari é a equipe com mais vitórias no GP da Holanda, totalizando 8. Dentre as atuais representantes do grid, a McLaren a sucede com 4 conquistas. Famoso pelo mar laranja de torcedores e pelas curvas com elevação no circuito de Zandvoort, o GP da Holanda é um dos últimos introduzidos no atual calendário da Fórmula 1. Neste caso, reintroduzido, já que o país europeu também recebeu provas entre os anos 50 e 80 do século passado. Receber a Fórmula 1 apenas em 2021 e Verstappen foi o vencedor das 3 primeiras disputas após a reintegração do circuito ao calendário, igualando-se a Stewart e Lauda como segundo maior ganhador do GP da Holanda. Aí, pessoal, final de semana então promete com a volta também da nossa Fórmula 1 GP da Holanda. E vai ficando por aqui também o Esporte Notícia, agradecer pela técnica, você que esteve acompanhando e ficando informados com a gente também. Volta amanhã às 11 da manhã com o Sábado Esportivo. Na segunda-feira tem aí a nossa programação para você também. Desejo uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Fiquem todos bem e até mais.